O avião da United Airlines está com apenas 2 motores. E pior ainda, perdeu os controles de voo convencionais. Apesar de todas as tentativas do Capitão Haynes, o avião inclina-se perigosamente. Na cabine, os passageiros sentem sua forte inclinação. Meu filho, com 7 anos e meio, sempre foi um bom observador e percebeu que algo estava errado. Dava para sentir a forte inclinação, a sensação física do seu corpo inclinando-se para a direita. Lembro-me de ter pensado que era algo incomum. 13h18 da tarde. A asa esquerda está tão erguida que o avião está extremamente inclinado. Al Haynes só sabe que em mais alguns segundos o avião vai virar e descontrolar-se totalmente. Só lhe resta um truque de velhos aviadores. Mas se falhar, o voo 232 estará condenado. A primeira reação foi fechar um manete e empurrar o outro para cima. Talvez ajudasse. Em uma tentativa desesperada de restaurar o nível do voo, Haynes tenta ajustar a força relativa dos motores das duas asas. Se o motor direito trabalhar mais rápido, o avião se inclinará para a esquerda e vice-versa. Funciona. O Capitão Haynes consegue impedir que o avião vire. Ele ainda não tem o controle do voo, mas recupera o equilíbrio utilizando os manetes. Mas Haynes descobre que só pode fazer curvas para a direita. 13h20 da tarde. O copiloto Bill Records passa um rádio para o Centro de Controle de Tráfego Aéreo em Minneapolis. Ele informa a perda do controle de voo e solicita uma rota alternativa para o aeroporto mais próximo. Os pilotos não sabem como irão pousar o avião avariado. Senhoras e senhores, aqui é o capitão. Desligamos o motor número 2. Agora, o Capitão Haynes diz aos passageiros que um motor falhou, mas não menciona a perda do controle de voo. Nem todos os passageiros acham suas palavras tranquilizadoras. Podíamos sentir a tensão das comissárias. Algo não estava certo. O Capitão Haynes sabe que o tempo está se esgotando. O United Airlines 232 está descendo cerca de 250 metros por segundo. Eles precisam tentar um pouso de emergência logo. 13h22. O controle de tráfego aéreo informa aos tripulantes do voo que a pista mais próxima é a de Seul. Esse é um pequeno aeroporto regional perto da sossegada Sioux City, em Iowa. 13h25. A tarde, normalmente tranquila para o corpo de bombeiros daquela cidade, está prestes a ficar muito movimentada. Quando o chefe dos bombeiros, Robert Hamilton, ouve o alerta, suspeita de algo de grandes proporções. Estou no ramo há muito tempo e a gente sabe. É como um sexto sentido. Em minutos, confirma-se o temor do chefe dos bombeiros. O UA-232 está vindo para a cidade. 9 carros correm para suas posições de emergência em uma das pistas. Agora, o Capitão Haynes e seus tripulantes terão de pousar o avião quase sem controle algum. Antes que possam formular um plano, surge outro problema. O DC-10 começa a subir e a descer, incontrolavelmente. Para os pilotos, é como estar em uma montanha-russa. Não sabíamos por quanto tempo manteríamos o avião no ar. Debbie McKelvey percebe os movimentos erráticos do avião e teme por sua vida. Eu estava com crianças de 6 e 7 anos. Comecei a rezar. Se fosse para morrer, que fôssemos todos e rápido. 13h26. O Capitão Haynes chama a comissária sênior à cabine de voo. Quando abri a porta, percebi que havia um sério problema. O capitão diz a Jen para preparar a cabine para um pouso de emergência. Atravessei a primeira classe sem olhar para ninguém, para que não vissem o medo em meus olhos. Danny Fitch é um piloto de treinamento de DC-10. Voltava para casa nesse voo.
Ele sabe que algo está errado e oferece ajuda. 13h29. O que Danny acha no cockpit o deixa chocado. Foi uma cena incrível. Os pilotos estavam no controle com os tendões dos braços retesados pelo esforço e as juntas dos braços esbranquiçadas pela força. Piloto de treinamento especializado, Danny Fitch está preparado para qualquer emergência, mas nunca vira nada assim antes. Fiquei atordoado porque não havia procedimentos para a falta do sistema hidráulico. Na verdade, eu pensei que fosse morrer naquela tarde. O capitão Haynes agora diz aos passageiros que o avião está avariado e que farão um pouso de emergência em Sioux City. 296 pessoas podem perder a vida. Fazer pousar o avião sem cair será o supremo teste da habilidade do piloto. Danny oferece ajuda da forma que for possível. Perguntei então ao capitão se queria que eu manejasse os manetes e ele concordou. Danny assume os manetes, os únicos controles ainda funcionando. Eles lhe permitem certo equilíbrio, mas o avião ainda só consegue fazer curvas para a direita. Para mim, ele foi o quarto membro da tripulação, pois prontificou-se a ajudar como pudesse. 13h48 da tarde. O DC-10 está a 12 minutos do aeroporto de Sioux City e perdendo altitude. É hora de os pilotos enfrentarem uma perspectiva inimaginável. Em poucos minutos, eles tentarão pousar um jato de 165 toneladas sem os controles de voo adequados. As vidas de 285 passageiros estão em suas mãos. Os pilotos devem agora buscar o alinhamento para a aproximação final do aeroporto de Sioux City. Danny Fitch tentará equilibrar o avião e controlar sua descida ajustando os manetes. E mais, o avião só pode fazer curvas para a direita. O plano é fazer uma série de loopings e esperar que, quando saírem do último circuito, estejam de frente para a pista. As chances estão contra eles. Às 13h50 da tarde, a comissária sênior Jan Brownlaw começa as instruções finais de segurança. Os passageiros estavam petrificados. Podia-se ouvir um alfinete cair. Jan deu atenção especial às 4 crianças pequenas demais para terem suas próprias poltronas. As instruções oficiais não são específicas, mas o procedimento da United Airlines, na época, mandava colocar as crianças de colo no chão durante um pouso de emergência. Jan não está tranquila quanto ao procedimento, mas deve seguir as instruções. Até hoje fico arrepiada ao lembrar que mandei os passageiros colocarem as crianças de colo no chão, mantendo-as ali. À medida em que a tripulação se aproxima de Sioux City, ela se conscientiza dos riscos. São 296 vidas em suas mãos. Eu nunca senti tanta responsabilidade em minha vida. Sem freios, o DC-10 precisa de uma pista longa. O controle de tráfego aéreo o direciona para a pista 31, com 2.700 metros. É a mais longa em Sioux City. 13h52 da tarde. Danny Fitch põe o avião em seu último looping. Ele sabe que o jato danificado não poderia recuperar altitude para uma segunda tentativa. Tínhamos que pousar naquela pista de uma só vez. Quando saíram do loop final, os pilotos têm uma vista tranquilizadora. Sioux City à sua frente. Só há um problema. É a pista errada. Havia uma pista à nossa frente, estávamos sem tempo, sem altitude, tinha de ser ali. A pista 22 é muito mais curta do que a 31 e está lotada de caminhões e ambulâncias.
Tivemos alguns minutos para assimilar a mudança da pista 31 para a pista 22. 13h59 da tarde. Carros de bombeiros saem do caminho do DC-10 em mergulho. Estávamos lutando, esperando que saíssem do caminho, tentando a posição ideal naquela pista em particular. O capitão Haynes ordena aos passageiros a posição de brace e abaixarem a cabeça sobre os joelhos. No minuto em que dissemos brace, foi como o vento soprando em um campo de trigo. Todos se abaixaram ao mesmo tempo. Eu achava que era o fim e fiz meu filho fechar a cortina da janela. Não precisávamos ver o fim se aproximando. Enquanto tentavam desesperadamente alinhar o avião com a pista, os pilotos perceberam que estavam a 400 km por hora, cerca de 150 km por hora a mais que o normal. Mas, sem controle dos flaps, não podiam descer mais devagar. Soa o alarme do sistema de alerta de proximidade do solo. Estão descendo rápido demais. O avião está mergulhando a 560 metros por minuto, mais de 6 vezes o índice normal. No solo, equipes de jornalismo locais acorrem para cobrir a possível queda do avião. 4 da tarde. Segundos antes do pouso, o nariz e a asa direita inclinam-se. Se pousarem nesse ângulo, o avião poderá se partir. Empurramos os dois manetes com toda a força, esperando conseguir levantar o nariz. Danny Fitch luta desesperadamente para levantar o nariz. Mas é tarde. Os motores não respondem a tempo. 4 horas e 16 segundos. O avião se choca contra a pista. Parecia termos caído do céu batendo no chão. Não foi um pouso de emergência, foi uma queda. Eu ouvia o ruído do metal. Ruídos que eu nunca ouvira e que espero não ouvir de novo. O trem de pouso e a asa direita se rompem, derramando combustível e iniciando um incêndio. Eu podia ver bolas de fogo, creio que porque o avião estava arranhando a pista. Meu pensamento foi: vamos morrer queimados. O jato inclina-se ao longo da pista sobre sua asa, percorre cerca de 600 metros e então se parte. O cockpit partiu-se como a ponta de um lápis e nos lançamos a 200 nós por hora. E parte principal da fuselagem avança pela pista, vira de cabeça para baixo e finalmente para no lado do campo de pouso. O avião partiu-se em 3 partes principais: cockpit, setor da cauda e cabine central de passageiros. Dezenas de sobreviventes correm da cabine em chamas. 5 caminhões e ambulâncias correm para ajudá-los. Profissionais de emergência chegam a um cenário terrível de passageiros mortos e feridos. Os sobreviventes, fugindo dos escombros, espalham-se pelo milharal na extremidade da pista. Debbie e seu filho Ryan estão entre eles. Agarrei o meu filho e corremos. Eu nem sei para onde. Algumas crianças e bebês colocados no chão antes do pouso estão desaparecidos. Uma mãe desesperada enfrenta a comissária Jen Brownlaw. Ela me olhou raivosa e disse: "Você mandou colocá-lo no chão." Vou ouvir essas palavras pelo resto da vida. A criança, Ivan Tsao, de 23 meses, morre tragicamente no jato em chamas. Em meio ao caos do acidente, Debbie McKelvey e seu filho Ryan conseguiram escapar, mas ela não vê a filha Devon, de 6 anos, em lugar algum. Você percebe que não está com os dois.
E é uma sensação horrível. Jerry Schmel sai ileso da cabine e agora ouve o choro de um bebê. Apesar da fumaça sufocante, ele se aventura de volta ao avião incendiado. Não pensei que pudesse explodir ou que talvez não achasse o caminho. Apenas reagi ao choro de um bebê e entrei no avião. Em chamas, a cabine central começa a se encher de fumaça tóxica. Essa fumaça pode matar em minutos. Mães como Debbie McKelvey temem que seus filhos ainda estejam no jato em chamas. O voo 232 cai no aeroporto de Sioux City, transformando-se em destroços enfumaçados na extremidade da pista. Os sobreviventes fogem da aeronave acidentada, mas o choro de um bebê faz o passageiro Jerry Schmel voltar ao avião. Finalmente cheguei até o choro e vi um bebê preso ao bagageiro. Eu agarrei com um braço e procurei sair dali. Procurei uma abertura, busquei a luz do sol e saí do avião pela segunda vez. A ação de Jerry provavelmente salvou a vida do bebê. Mas Debbie McKelvey está desesperada. Ela teme que sua filha e sua amiga não tenham sobrevivido. De repente, ela vê um rosto. É sua filha Devon, de 6 anos, surgindo da fumaça. Foi uma sensação maravilhosa. Ela estava ali e estava bem. Os passageiros deixam o avião, mas o capitão Haynes e a tripulação estão presos no cockpit. O nariz do avião enterrou-se na terra fofa ao lado da pista. É o último local que a equipe de resgate alcança. Eles têm de usar máquinas e equipamentos de corte para abrir caminho em meio aos destroços retorcidos. Eles levam 30 minutos para chegar aos pilotos. Às 5 da tarde, a equipe retira-os, gravemente feridos, mas vivos. Eu me lembro da mão dele no meu peito, dizendo que eu ia ficar bem. Eu senti um grande alívio. Os destroços em chamas do voo 232 queimam por mais de 2 horas. 9 helicópteros e 34 ambulâncias transportam os sobreviventes. Jerry Schmel pensa em seu amigo Jay, a quem perdeu de vista na queda. Jerry espera que ele esteja bem, mas com o passar do tempo, perde toda a esperança. Eu tive essa impressão 8 horas depois do acidente ao ver que ele não aparecia. Jay Ramsdell é um dos 111 passageiros que perderam a vida no acidente. Uma comissária também morreu. 11 crianças estão entre os mortos. Incrivelmente, 184 pessoas sobreviveram à queda em Sioux City. Mas para os pilotos do voo 232, o número de mortos é uma tragédia. O piloto de treinamento Danny Fitch fica sabendo quantos morreram quando sua esposa o visita no hospital. Ela começou a chorar porque percebeu que eu não sabia a verdade. Mais de 100 pessoas haviam morrido. Eu a vi chorar e também chorei. E nos 3 dias seguintes também. Não conseguia parar. Fiquei arrasado com tantas mortes. Estava pronto para morrer por eles. Eu não queria que morressem. Al Haynes e a tripulação de voo acreditam que alguma coisa positiva sairá dessa tragédia. Quero dizer que esta tripulação e toda a indústria estão empenhados em encontrar a causa do acidente, para que não aconteça novamente. A National Transportation Safety Board, ou NTSB, envia uma equipe de investigadores para Sioux City. Com 427 DC-10 ainda em serviço no mundo todo, eles precisam descobrir o que aconteceu com aquele avião e depressa. Frank Hildreth chefia a equipe na análise da estrutura da aeronave.
Há muita apreensão e ansiedade quando ocorre algo assim. Eu era novo na época, com apenas 9 meses nesse trabalho. Hildrup e a equipe da NTSB chegam a Iowa 9 horas após o acidente e começam a trabalhar imediatamente. A prioridade 1 dos investigadores é tentar recuperar todos os pedaços para remontarem o avião. É uma tarefa monumental. O cenário do acidente era imenso. Nós sabíamos que seria uma longa investigação. O acidente espalha milhares de fragmentos a uma distância de 1 quilômetro. Os serviços de emergência e a Guarda Nacional mobilizam centenas de pessoas. Eles vasculham cada metro quadrado de terra ao redor da pista de pouso. O menor dos componentes pode esclarecer o que provocou o acidente. Como investigador, Gene Wilde sabe muito bem disso. Para entender como o avião se parte, devemos entender antes a inter-relação de várias peças. Às vezes é útil remontar a estrutura. Os investigadores entrevistam os 4 pilotos para pesquisar sobre a estranha perda dos controles relatada durante o voo. O capitão Haynes e a tripulação confirmam que logo após a dramática falha do motor número 2, todos os sistemas hidráulicos cessam. Isso confunde o investigador Frank Hildrup. Eu sabia que não estava preparado para um acidente aéreo em que se perderam os sistemas hidráulicos. Uma ocorrência única, algo que eu nunca vira. Os sistemas hidráulicos operam todos os controles no DC-10. Os flaps que ajudam a controlar a descida, os planos estabilizadores que movem o avião para cima e para baixo, o leme de direção que o equilibra e os celerões que o fazem inclinar-se. Fluido pressurizado no interior dos cabos hidráulicos operam esses controles mecânicos. Há 3 sistemas hidráulicos separados e independentes. Mesmo se um sistema se rompe, isso não deveria causar a perda do fluido hidráulico dos outros. Perder fluido dos 3 sistemas ao mesmo tempo é quase impossível. Para os especialistas, as chances são de 1 em 1 bilhão. Então, uma descoberta inesperada. Agricultores a 90 quilômetros de Sioux City encontram destroços do avião espalhados por suas terras. Os investigadores os examinam e descobrem que eles incluem componentes do sistema hidráulico número 2 da cauda, próximo ao motor que falhou. Pela rota de voo do avião, a equipe pode calcular exatamente quando essas partes caíram. Eles descobrem que aconteceu às 13h16 da tarde, no mesmo momento do ruído e da falha do motor. Tudo aponta para uma ocorrência catastrófica no interior do motor que danifica os sistemas hidráulicos. Eles voltam ao avião avariado e examinam cada milímetro de seus cabos hidráulicos. É um processo trabalhoso, mas compensa. Eles acham perfurações nos cabos de pressão dos outros 2 sistemas hidráulicos do avião. E esses furos nos 2 conjuntos de cabos de pressão estão próximos ao motor que falhou. Achamos que os 3 sistemas hidráulicos se romperam e por isso o fluido hidráulico se perdeu. Por isso eles não conseguiram controlar o avião. É incrível, mas é verdade. Alguma coisa colocou os 3 sistemas hidráulicos fora de ação exatamente no mesmo momento. Mas a equipe ainda tem de provar que o motor número 2 causou os danos. Eles inspecionam as perfurações com um microscópio eletrônico e encontram traços diminutos de titânio. O titânio é usado em partes importantes do avião por ser rijo, porém muito leve. No DC-10, o único titânio perto do setor da cauda está no interior do motor número 2. Quando os engenheiros do NTSB reconstroem o motor número 2 do DC-10, uma nova pista confirma a teoria das equipes.
Uma grande parte do motor número 2 na cauda do avião tinha se soltado e estava desaparecida. A parte desaparecida é um disco do rotor. O grande eixo central do rotor da turbina é feito de titânio. Os investigadores estão começando a entender o que causou a estranha perda dos controles a bordo do United Airlines 232. 44 minutos para o desastre. O ruído alto que tripulantes e passageiros ouvem é o disco de 170 quilos se partindo. O disco quebrado se espalha pela caixa do motor. A explosão rompe uma parte do sistema hidráulico número 2. E por uma falta de sorte catastrófica, os fragmentos também perfuram os cabos nos 2 sistemas restantes. Perdemos os sistemas hidráulicos. Faltam 42 minutos. O avião perde todos os seus controles de voo. A seção da cauda está tão danificada que o avião só pode fazer curvas para a direita. Sem planos estabilizadores, os pilotos não podem manter o avião em uma rota nivelada de voo. Mas os investigadores do NTSB ainda não sabem o que causou a quebra do disco do rotor. Até que descubram, mais de 200 DC-10 poderiam estar voando com motores com uma falha similar oculta. Eles precisam localizar e examinar o pedaço faltante do disco do rotor. Os investigadores calculam a provável trajetória dos destroços do disco para descobrir onde podem ter caído. Eles a reduzem para uma faixa do cinturão de plantação de milho de Iowa de 36 quilômetros quadrados. Buscar aquele disco foi como procurar uma agulha em um palheiro. Os investigadores fazem todo o possível para encontrar o disco do rotor. Eles vasculham a área com 4 helicópteros, mas descobrem que pés de milho de 3 metros de altura escondem qualquer coisa no chão. Eles até dispõem de câmeras infravermelhas para tentar localizar os pedaços. Mas depois de semanas de busca, eles ainda não têm sucesso. A General Electric, fabricante do motor, oferece ao público uma grande recompensa pelo disco desaparecido. Mas não há sinal dele. Passam-se 2 meses e chega a época da colheita. Janice Dale Sorenson tem uma fazenda de 180 hectares, bem no meio da área de busca. Terça-feira, 10 de outubro de 1989. Janice Sorenson está colhendo milho. Eu estava ceifando e senti certa resistência na ceifadeira. Dei ré, pus em ponto morto e percebi que se tratava da peça que estavam procurando. Era um fragmento grande, meio enterrado. Equipes da General Electric e do NTSB correm para a fazenda do Sorenson. Dale e Janice ajudam os investigadores a desenterrar o fragmento. Este é um vídeo do Sorenson. Minha pá era pequena, por isso peguei o trator, enrolei uma corrente em volta dele e o içei. Depois o levei para o galpão das aves, onde tínhamos água quente e o deixamos limpinho. Os investigadores logo confirmam que o fragmento é um pedaço importante do disco do rotor do voo UA-232. E eles encontram outro pedaço ali perto. Juntas, as duas partes completam o disco. Janice Sorenson percebe que sua descoberta poderá ser a chave para o desastre. Eu fiquei emocionada.
Cheguei a chorar por ter achado a peça e pelos que perderam a vida. Janice e seu marido Dale receberam $120 mil de recompensa da General Electric. Doaram metade do dinheiro a instituições de caridade. O NTSB agora pode começar a fase seguinte da investigação. Eles levam o disco quebrado para a General Electric, fabricante do motor, para descobrir o que poderia ter partido um componente de metal tão sólido. Gene Wilde, metalúrgico, examina o disco, começando pela principal linha de fratura. Ele percebe alguma coisa, uma fissura de fadiga de 13 milímetros. É raro achar fadiga de metal em um disco como aquele. Esses componentes são especificamente projetados para suportar grandes forças rotacionais no interior do motor. Depois, na base da fissura de fadiga, Wilde vê uma pequena cavidade. O tamanho dela era mais ou menos 50 milésimos de polegada. Ao examinar a cavidade mais de perto, ele vê que o metal à sua volta parece sem cor. Ele leva uma amostra da área suspeita para testes. O que descobriu causará choque à equipe de investigações e abalará profundamente a indústria da aviação. O investigador Gene Wilde examina uma pequena cavidade no disco quebrado do voo UA-232. O que descobre é surpreendente. Ao redor da cavidade, há uma impureza na liga de titânio. Chama-se Hard Alpha Inclusion, um pequeno defeito menor que uma unha. Análises revelam que foi causado por excesso de nitrogênio durante a fundição da barra de metal. O disco do DC-10 foi feito de titânio que continha um defeito fatal. É a peça final do quebra-cabeça. A equipe do NTSB pode agora juntar a cadeia de eventos que levou passageiros e tripulantes do voo UA-232 aos segundos fatais. Quando o disco do DC-10 gira a 3.800 RPM, o estresse imenso faz surgir uma pequena rachadura. A cada voo, ela aumenta um pouco. 19 de julho de 1989, 44 minutos antes do desastre. O disco está em serviço há mais de 17 anos. Em 15.503 voos. A rachadura chega a 13 milímetros. O disco defeituoso não suporta mais o estresse imposto por sua rotação e se parte em dois. O dano causado incapacita o DC-10 de voar. Nos 40 minutos seguintes, os pilotos lutam para controlar o avião. Faltam 5 minutos. O voo 232 faz a última volta para CUC. 20 segundos. Quando o avião chega ao solo, a asa direita tomba. Acontece o desastre. A asa direita encosta no chão e o DC-10 projeta-se pela pista de pouso. Um jato de $21 milhões, pesando 165 toneladas, é derrubado por um minúsculo defeito metálico. Para a equipe de investigações do NTSB, há outro terrível ingrediente para a tragédia. Os investigadores descobrem que os técnicos da United Airlines fizeram uma inspeção de rotina do disco defeituoso apenas 16 meses antes do acidente. Eles ficam abalados. A rachadura era na superfície do disco, e na época da inspeção, a rachadura deveria ter quase 13 milímetros.
Como o disco foi inspecionado antes do acidente, achamos que a rachadura tinha um tamanho detectável, o que não aconteceu. O relatório do NTSB concluiu que, por erro humano, a rachadura não foi vista. O relatório verificou que os procedimentos de inspeção da United Airlines estavam de acordo com os regulamentos e se ajustavam aos padrões da indústria, e citou fatores humanos como um problema de toda a indústria na inspeção de motores. Após o desastre de Seal City, a Federal Aviation Authority melhorou aqueles procedimentos. O FAA também exigiu mudanças nos sistemas hidráulicos dos DC-10. As companhias aéreas foram intimadas a colocar válvulas automáticas para limitar a quantidade de fluido que pode vazar por uma brecha nos cabos hidráulicos. Hoje, ainda se permite que crianças de colo fiquem sem cintos de segurança durante pousos de emergência. Desde o acidente, Jan Brown-Lore tem feito campanhas para que todas as crianças tenham assentos e cintos de segurança nos aviões. Ela jamais esqueceu o menino Ivan, que perdeu a vida quando sob sua responsabilidade. Ivan teria 17 anos hoje, se estivesse em sua poltrona. Danny Fitch, Hal Hayes e outros membros da tripulação receberam prêmios da indústria por seu extraordinário profissionalismo e coragem. Jerry Schmel, que hoje tem filhos, nunca se esquecerá do quanto deve aos pilotos. Há 16 anos eu penso nesses homens. Não poderia ter havido tripulação melhor. As medidas de segurança originadas pelo acidente de Seal City modificaram a segurança aérea não apenas nos DC-10, mas em todas as outras aeronaves. As novas regras irão assegurar que um acidente tão estranho e devastador jamais aconteça novamente. Versão Marshmallow São Paulo.